Olá, queridos, queridas. Quero agora fazer esse vídeo maravilhoso para todos que possam estar me assistindo. O que é o deserto? Só para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler aqui um texto bíblico para nós. Gênesis, capítulo 21 e o versículo 20. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Repetindo, Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Olha aí, glória a Deus, né? Uma referência maravilhosa, se reportando à pessoa de Ismael, o filho de Agar, a concubina de Abraão. Veja que coisa maravilhosa, né? Então, esse rapaz aqui, que foi um projeto, como se fosse no nosso dia, seria o projeto assim, oriundo de um amante, né? Porque a mulher titular de Abraão era Sara, e Agar era a concubina, era a segunda, não era a titular, mas dentro daquela cultura havia aquela possibilidade, né? E aí, pela impaciência de Sara, que não esperou dar o fruto, Deus quebrar a sua esterilidade, ela pede que Abraão se deite com Agar, e aí Agar engravida, mas depois há um rebuliço entre o relacionamento delas, e Sara pede que Abraão a despeje, a coloque para fora. Ela vai tudo, e no meio do deserto, Deus se manifesta maravilhosamente na vida de Ismael. E a gente vê como está sendo uma simples pregação, né? Na interpretação textual, no módulo da homilética textual, eu vou dar 3 pontos aqui, né? Porque Deus estava com o rapaz. Mas o que foi que ocasionou Deus estar com o rapaz? Com Ismael? 3 coisas. Ismael cresceu, Ismael habitou no deserto, Ismael se tornou flecheiro. Deus estava com o rapaz. Essa é um axioma máximo, é um axioma assim primaz. Deus estava com o rapaz. Ismael foi abandonado. Deus sempre está com os abandonados. Deus sempre está com os deprimidos, com os desesperançados, os caluniados, os ofendidos, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os refugiados e outras coisas mais, os excluídos. Deus sempre está com essas pessoas. No modo de quê? No modo de transformar a história dessas pessoas. E Deus ali transformou a história de Ismael. E Deus estando com Ismael, olha o que aconteceu. Ismael cresceu. Quando Deus está conosco, nós crescemos. Quando Deus vai conosco, nós avançamos. Quando Deus estava com José ali, naquela terra desconhecida, de língua diferente, José cresceu. O que os irmãos fizeram, a maldade que os irmãos fizeram para José, se tornou num trampolim para José viver os sonhos de Deus, os projetos, os planos que Deus tinha lhe revelado muito antes, né? Então, Ismael cresceu. Aí o segundo ponto, quando Deus está com o rapaz Ismael, ele habitou no deserto. Veja, o deserto é um lugar por onde nós devemos passar. O povo de Israel passou esse deserto, né? E muitos morreram no deserto. E tem muitos cristãos, crentes morrendo no deserto. Até vão para a igreja no domingo, são crentes templários e tudo, mas estão mortos no deserto. Então são crentes de fachada. Não querem aquele compromisso de oração, de evangelizar, de jejuar, de buscar o reino de Deus, buscar almas para Jesus e tudo. E encontra defeito em tudo quanto é igreja que passam. E diz muitas coisas. Mas Ismael habitou no deserto. Você está habitando no deserto? Eu estou habitando no deserto? Isso é um milagre, a pessoa habitar no deserto. Porque eu quero passar. Se eu passar por uma rua com briga, com tiroteio, eu quero passar rápido. Se eu passar por um lugar estranho, escuro, eu não quero me demorar ali. Se eu passar por um lugar de muito tumulto, meu Deus, falando daquele metrô nas horas de pique, daquele trânsito nas horas de pique, eu não quero muito me deter ali, né?
Mas Ismael habitou no deserto, passou um tempinho ali, até o tempo de Deus trabalhar em Sara, em Abraão, que retornou para o convívio deles todos. Então habitou no deserto. Veja que coisa, porque Deus estava com o rapaz Ismael. E o terceiro ponto, Deus estava com o rapaz Ismael, ele se tornou flecheiro. Olha para aí, um arco e flecha para o quê? Matar os animais, pescar, buscar a sua comida. Ele se tornou uma pessoa ativa, uma pessoa produtiva, né? Deus deu uma profissão para Ismael. Ele pôde realmente sair daquela situação de dependência de Abraão e Sara para agora o quê? Formar a sua história, formar o seu povo. A gente vê que lá na frente Ismael formou um povo, do qual hoje oriundam os árabes. Então, Deus estava com o rapaz Ismael e ele se tornou flecheiro. Ele se tornou alguém. Eu posso me tornar alguém. Você pode se tornar alguém. O deserto nos traz experiência com Deus. Nos traz mesmo. Porque de repente alguém vai me abandonar. Alguém vai te abandonar. Alguém vai dizer que era teu amigo e nunca foi teu amigo. Alguém vai dizer que iria te ajudar e tudo e nunca pôde te ajudar. Porque estava envolvido em outras questões. Estava envolvido em outros fundamentos. Em outras intenções. Em outras assim, em outras fontes de riqueza, que não é a vida com Deus. Mas é bom a gente passar pelo deserto. A gente tem mais experiência, mais intimidade com Deus. Mas muitas vezes também Deus envia os seus servos, os seus sirineus, os seus Ebed-meleques, os seus Barzilai, para nos dar um suporte, nos ajudar. Não nos tirar da prova, porque quem nos tira da prova é Deus. Mas Deus muitas vezes manda reforço, manda alguém para dar suporte e tudo. E o pior de tudo é que muitas vezes Deus às vezes toca os corações, move os corações, e esses corações se fecham. Por quê? Avareza, arrogância, mentiras. Eu sou, eu posso, eu tenho, meu umbigo, meu nariz. E não sabe o que é dar a mão ao teu irmão. Não empurra, não, teu irmão para a cova. Não fala mal do teu irmão. Não diz o que tu quer dizer do teu irmão, não. Não pensa o que tu queres pensar do teu irmão, não. Porque o teu irmão está na caminhada para o céu. O livro John Bunyan, O Peregrino. Ele sai da cidade da destruição para ir para a cidade celestial. E no meio do caminho ele encontra tantas coisas, tantos pedregulhos, tantos paralelepípedos, tantos pântanos da arrogância, castelo da ilusão, feira da vaidade, tantas coisas. Mas ele chegou no seu projeto final. Ele chegou lá. Foi um deserto a vida dele, do John Bunyan, né? Aquela história que ele falou do livro O Peregrino, mas ele chegou lá. O deserto é uma bênção, é para a gente passar. Mas muitas vezes Deus faz diferente, como fez com Ismael. Deus era com Ismael, com o rapaz Ismael, e ele o quê? Cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Buscou a presença de Deus, teve experiência com Deus, passou pelo que tinha que passar e se tornou alguém de influência, alguém que teve a sua história tocada pelo poder de Deus. O deserto não é o meu fim, não é o teu fim. Talvez não apareçam pessoas para te dar a mão, para te dar um suporte. Talvez você caminhe, talvez você esteja já angustiado, já destroçado. Mas eu sei. Eu sei que o El Shaddai vai te conduzir, vai pegar na tua mão. E quando você até sentir que não está andando mais, ele te pegou no colo e já está no final desse deserto. No final desse deserto. E só quem um pouco se aproximou de você, viu a tua luta, vai entender alguma coisa. E quem não conseguiu entender nada, pitibas da vida, patativas da vida. Mas o mais importante é que vai chegar ao fim desse deserto. Mas passa com Deus, ainda que muitos te virem as costas.
Essa é a palavra do Senhor para mim e para a tua vida. Tetelestai, tetelestai.